Vamos lá, Dara, com H. Bom, então eu sou a Dara Carrara, tá com DH. Eu sou integrante do Fotografe, já estou desde o começo, né, desde 2016, eu acredito. Eu sou mestranda em artes visuais pela linha de poéticas e eu também trabalho com a questão de fotografia, também trabalho com a questão de educação, porque eu sou formada em artes visuais de licenciatura. E acho que eu vou passar a palavra para outra integrante, que é a Berenice. Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou Berenice Baicos. Eu também sou formada em artes visuais na modalidade de licenciatura, pelo CA. Todos me escutam bem, gente? Fazem certinho. Atualmente eu estou concluindo quase o mestrado também pelo CA. Eu sigo pela linha de educação. A minha pesquisa é voltada para a arte e os cuidados com o planeta, mas o tema corpo é um tema que me instiga e eu converso bastante com o pessoal do grupo sobre ele. Então, eu achei interessante participar dessa mediação, né? Porque a gente tem que pensar que é sempre uma novidade que a gente tem que estar aberto, né? Para participar, até mesmo para eu aprender com vocês e para que eu possa compartilhar com vocês o que eu preparei para hoje. Vou passar, então, para a Ariadne. Oi, eu sou a Ariadne, também sou mestranda ali do programa de artes visuais. Também fiz licenciatura em artes, agora também faço pedagogia. Então, a parte do ensino é muito importante para mim, gosto bastante. Falar de corpo também é uma coisa que me interessa muito. E é isso, vamos conversar. Agora o Wesley. Boa noite, todo mundo. Eu me chamo Wesley Blank, eu sou acadêmico do curso de licenciatura em artes visuais, sou integrante do Fotografem há pouquinhos meses. Essa é a minha primeira atividade com o grupo e, enfim, estou muito ansioso, acredito que todo mundo do grupo esteja muito ansioso para essa mediação, a gente está preparando ela há bastante tempo já e, enfim, é isso. Passo então para a Ana. Oi, pessoal, todo mundo está me escutando? Meu nome é Ana Beatriz Reynoso Rossi. Ao contrário dos meus colegas, eu não sou das artes, eu sou das letras, do português francês da UFPEL. Caí aqui meio de paraquedas, estou aqui no Fotografem desde o ano passado, mas eles me receberam super bem e eu amo desde sempre. E nós fizemos essa mediação com muito amor e carinho, espero que vocês gostem e converse com a gente, que seja algo bem gostoso e proveitoso, principalmente para a educação, para a aula de vocês, mesmo que seja futura ou agora presente. Agora é comigo, né, gente? Então, eu fiquei pensando o que mais que eu posso falar sobre a exposição que o Ítalo já não falou, que a professora Cláudia já não falou. Então, são um pouquinho as coisas que eu vou falar agora, tá? Que só para vocês compreenderem, eu não sei, espero que todos tenham conseguido acessar a página, né? Tenham conseguido visualizar, né, a exposição da Ana Gilbert, e tem também mais material legal lá, gente. Pode ir, mexam na página, corram em cima abaixo dela, que tem muita coisa legal. Aí, o que eu acho que, então, eu vou falar um pouquinho aqui para vocês. Como a professora Cláudia já falou, a exposição, né, intitulada Ficções do Eu. E o artista, então, apresenta nessa exposição um ensaio fotográfico que foi realizado durante os anos de 2018 a 2019, por aí. E neste ensaio, né, a artista apresenta um corpo, seu corpo, mas com imagens fragmentadas, fazendo transcender a sua própria identidade. Mas ela foca realmente nos elementos, partes do seu corpo e o recorte, né, e oculta, de certa forma, a sua face.
E os seus trabalhos, então, né, por ela escolher essa forma de apresentar, aguçam a imaginação por conta das nuances, contrastes e fragmentos. E agora eu vou passar para o Wesley, que ele vai passar uma pequena bio da artista para você. Bom, a gente vai falar agora então da Ana Gilbert, que é a artista por trás dessa exposição. Ela nasceu no Rio de Janeiro e ela desenvolve um trabalho autoral no campo da fotografia. A Ana Gilbert ela tem um grande envolvimento com imagens, palavras e imaginação, e isso levou ela a uma intersecção entre fotografia e literatura, né, que resulta num trabalho que usa imagens como narrativas. Então, ela tem como proposta criativa constante a transformação de palavra em fotografia e fotografia em palavra. Além dela ser essa fotógrafa incrível, ela também atua como psicoterapeuta e pesquisadora independente nas áreas de deficiência, arte e processos criativos. Ela também é uma das fundadoras e autora da editora Minimalista, em colaboração com escritores portugueses. E, enfim, a Ana Gilbert é um grande exemplo de artista extremamente versátil e dinâmica, e por ser uma artista tão grandiosa e que consegue transitar tão bem entre diferentes campos artísticos, nós pensamos e selecionamos outros artistas para trilhar relações e estabelecer pautas em comum entre o trabalho deles e o trabalho apresentado aqui na exposição Ficções do Eu. Como Wesley falou, então, a gente trouxe outros artistas, outros trabalhos que têm alguma relação com as obras que ela traz nessa exposição. E aí a gente vai falar mais para frente sobre esses artistas e sobre as temáticas deles e por que eles se relacionam com as obras dela. Então, falando principalmente sobre estereótipo, né? A gente trouxe essas duas imagens para conversar sobre estereótipo, porque os principais sobre as mulheres, a gente estava conversando sobre a questão do íntimo, né? Do doméstico, que é o estereótipo para as mulheres. Então, nessa primeira fotografia, à esquerda, a gente pensou as questões que essa mulher presa, né, dentro de casa, assim, é presa em vários lugares, assim, na sociedade. Na segunda imagem, à direita, a gente pensou as questões dos padrões, né, dos padrões de beleza e esses padrões que as mulheres tendem cada vez mais a desconstruir, a quebrar, a romper com eles. E aí, né, nessa imagem desse espelho quebrado, também trazendo a questão do seio, que é uma coisa muito trabalhada, é um tema bem presente, assim, na arte, em toda a sociedade, né? Mas quando se retratam corpos femininos, é sempre um foco, assim, né? Essa questão dos seios e tal. E falando sobre estereótipo, então, todas essas questões relacionadas ao que se imagina de uma pessoa a partir de uma imagem, né? Esses padrões. Então, eu trouxe a definição que está no dicionário, que é opiniões e ideias generalizadas utilizadas pelas pessoas para pré-definir algo ou alguém. Algo quanto ao seu comportamento, gênero, aparência, religião, cultura, condição social e etc. Ou seja, pensando como esses corpos, né, são vistos pela sociedade, como que uma imagem como a sociedade lê uma imagem, uma pessoa, né,
a partir dessas imagens, desses padrões que já estão pré-estabelecidos. Não sei se alguém tem mais alguma colaboração sobre isso. Eu queria complementar essa iniciativa sua. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Quando você traz essa definição de estereótipo, eu acho que a gente consegue fazer uma relação direta com esse, quando a gente define algo, né, encaixola algo, a gente está também prendendo, né, esse algo. E esse algo que a gente está colocando ali é o corpo feminino. Então, acho que é por isso que essas duas imagens a gente escolheu juntas. Essa sombra que parece como se fosse grades, que parece que está prendendo esse corpo feminino, e esse corpo feminino pode trazer outras referências, como o padrão de beleza, e depois esse mesmo corpo que está preso rompe com esse estereótipo, rompe com esse padrão de beleza, rompe com o que aprisiona ele, né? O que faz o corpo dele, inclusive até sendo quase que levado como objeto, não como corpo, não como identidade. E aí a gente coloca então esse espelho. E esse espelho é muito emblemático, né? Porque são essas partes, esses fragmentos dessa identidade que se quebram, mas se quebram não para se desfazer, mas muito mais para se criar identidade, acho que para se fortalecer, né? Eu acho que foi mais ou menos isso a nossa escolha das imagens para falar do estereótipo. E já complementando, já que eu estou falando, eu já vou também falar da identidade oculta, que tem muito na produção, né, da Anna Gilbert. Porque essa identidade oculta, então, a gente vê o corpo, e aí a gente estabelece uma relação com identidade, mas esse corpo não me fala, não me revela quem ele é. E ele pode ser revelado apenas por curvas ou por alguns fragmentos desse corpo, como ali ela se repete a imagem do seio, né? E ali a gente consegue até delinear bem a parte do que está sendo revelado para nós. Em contrapartida, a do lado esquerdo, ela usa muito do contraste e o que a gente vê é muito mais uma forma do que o conteúdo, ainda que aparenta esse conteúdo, né? E quando ela esconde algo, ela também revela. Tudo isso que a gente selecionou, na verdade, esses, como se fossem subtemas dentro da produção da Anna Gilbert, dessa exposição, se conversam, eles se dialogam, são temas que um complementa o outro. Então, também tem relação com o tema que vai vir e com o tema que a Ari acabou de falar. E eu acho que a questão da identidade oculta também, a gente tem que exemplificar um pouco que é um corpo feminino que está ali, né? Também tem uma relação de sensualidade que vai ser mais abordado posteriormente. Se algum colega quiser complementar, e não só um colega, mas se alguém da mediação quiser falar, fique à vontade, é só ligar o microfone para a gente dialogar. Pois é, nessa identidade oculta, ela se volta para o menos visível, né? Ela solicita um olhar... Ela solicita um olhar mais atento, ela joga com essa estética da recepção, com esse receptor. Então, ela trabalha mais com os aspectos identitários menos óbvios do que a face, porque geralmente, aqui mesmo, é um belo exemplo, nós estamos vendo a face das pessoas e não o resto do corpo. Isso geralmente é o que nós vemos primeiro, é a face da pessoa e não o resto do corpo. Então, ela desfoca, ela desloca o foco para as outras partes do corpo e ela faz isso como um modo de explorar a força do corpo a partir do deslocamento, e a partir desse deslocamento ela faz um exercício de conhecimento do próprio corpo. E esse exercício, não somente nela, mas como na mulher, quando ele acontece, ele investe na busca da construção da própria identidade. Esse autoconhecimento do próprio corpo leva ao conhecimento do outro e do mundo, e a consciência do poder de transformar o mundo com a sua própria vontade. Então, esse autoconhecimento tem um poder de ruptura com o modelo dominante, a sua superioridade masculina que nós temos na nossa sociedade, e ao se dar espaço para o conhecimento, dá também um espaço social na ação da mulher enquanto construtora da sociedade. E só um complemento, né? E por conta dessa pandemia, né, que a gente está enfrentando, se tornou cada vez mais visível, né, que como a sociedade, né, nos impõe, né, esses limites, esses lugares, né, essas limitações,
Para mim, que sou mulher, sou estudante, cuido de casa, cuido de alimentação, eu percebo isso, eu tenho que estar sempre cuidando dos horários, né, de fazer alimentação pro pessoal, e que é o que a sociedade nos impõe enquanto mulher, né, o papel de cuidar da casa, e a gente veio aqui para conversar sobre isso, para tentar construir um pouco disso, né, meninas? Gente, eu também queria falar uma coisa que eu deveria ter comentado lá no início. Vocês estão conseguindo compreender que a gente fez uma seleção de algumas das imagens que a artista apresentou lá na exposição, se vocês tiveram acesso, e fazendo essa relação, essa conversa. Escolhemos alguns tópicos que a gente achou que iria ser importante, que a gente teve, a partir da análise, uma análise profunda das imagens da artista, escolhemos esses tópicos para conversar com vocês e trazer vocês para a conversa, para vocês virem e trocarem também experiências com a gente. Gente, sou eu de novo, eu tinha fechado o microfone, sorry. Então, o tópico sensualidade, nós escolhemos essas imagens, né, porque achamos que as imagens dialogavam com esse tópico. Bom, para início de tudo, eu fui lá no dicionário, joguei a palavra no dicionário e vamos ver o que significa sensualidade, né? Eu gosto disso porque, para ficar claro, o que o dicionário, o que nos é ensinado, né, sobre o significado das palavras. Então, é um substantivo feminino, né? Propriedade do que é sensual, relacionado aos sentidos, tendência aos prazeres dos sentidos, amor das coisas ou qualidades sensíveis. Aí, no sentido figurado, segundo o dicionário, é um charme particular de quem tem um modo próprio de agir que provoca o interesse de outra pessoa. Propensão para luxúria, lubricidade, lascívia, libertinagem, viver na sensualidade. Bom, falar de sensualidade, eu não consigo me deslinkar, me desassociar do ensino da escola. Por mais que o ensino é um tópico que a gente vai abordar mais adiante, né? Mas eu sempre penso a escola, porque esse tema é um tema que é difícil de a gente abordar, né? Já o corpo já é difícil da gente conversar. E é um tema que ao nos depararmos com ele desperta sorrisos, desperta vontades, né? E por isso que ele acaba sendo um tabu, né? Ele fica lá guardado e ninguém conversa sobre. Mas, quanto mais a gente falar sobre, mais natural fica, mais natural, mais flui, né? O conversar sobre o corpo, sobre sensualidade, sobre estereótipo, sobre o lugar da mulher, sobre o corpo no ensino, né? E aí os alunos também vão desenvolvendo interesse para que as atividades aconteçam. E no final tudo vira arte. E é possível, gente, dar certo. Então, eu vim trazer um relato para vocês, né? Eu, enquanto mulher, morando na zona rural, pertencente a uma religião até os meus 18 anos de idade, né? Eu fui criada em uma religião que me ensinava a ler a Bíblia, mas não falava do meu corpo. A gente fazia lições diárias, mas nas lições diárias a gente não falava, a gente não aprendia sobre o corpo. Na escola, eu não aprendia sobre o corpo. Então, eu fui vincular corpo e arte somente dentro da universidade, né? Porque falar de corpo é escondido, não é um tema que se valoriza, no caso, né? Dentro de uma igreja, no caso, eu falo. E na igreja, a gente sempre nos eram colocadas as regras, desde pequeno lá, né? Eu com os meus 12 anos, magrela, sem corpo nenhum, e as pessoas já me diziam, cuidado com a saia, ela tu tá virando mocinha, ela, tá muito curta, eu criança, tá, gente? Tem que ser no joelho, tá? Outra frase que eu ouvia bastante, essa blusa está muito cavada, não pode, olha, que isso atiça o adultério, né? Esse short, Deus o livre, você será expulsa da igreja. Sempre regras para as meninas, né? Para não estimular o adultério por parte dos homens, né? No caso, as mulheres sempre foram regradas, as mulheres sempre foram
punidas, né? E isso vem desde lá do início dos escritos em Gênesis na Bíblia, né? Quando Adão e Eva se perceberam nus e aí começou tudo a meio que sobrecarregar sobre o peso sobre a mulher. Também sobre a maquiagem, né? Que nem pensar é provocativo demais. Então essas palavras sempre nos induzindo a pensar que a gente é errado, que o nosso corpo é errado. E assim a sociedade vai formando, né, os sujeitos para a submissão do patriarcado, demonizando o corpo no feminino, tratando como algo ruim, algo pecaminoso e até mesmo algo errado. E eu vim aqui trazer esse relato para, claro que depois de um tempo estudando, pesquisando sobre o corpo, né, a gente consegue pensar diferente. Mas lá eu não conseguia pensar diferente. Então foi bem difícil para mim quando eu entrei na faculdade falar sobre o corpo. Lembro de uma aula em que a gente tinha que escolher um tema, inclusive na disciplina da professora Cláudia, de fundamentos, que a gente iria fazer umas atividades com as crianças da escola ali próxima. E aí foi sugerido o corpo. Eu falei, mas eu não sei falar sobre corpo, né? E aí depois uma colega olhou para mim e disse, é só falar sobre o teu corpo, né? Então a sociedade cria toda essa ideia de que é difícil, mas que na verdade é só a gente se olhar, né? Olhar profundamente que flui, que vai surgindo e pesquisar. Então, e aí eu concluo dizendo, né, que nós estamos tratando de nós mesmos, do nosso íntimo, da nossa beleza oculta nos panos, né? Que o corpo humano é bonito, não é referência de pecado, ele é resultado de combinações genéticas perfeitas. Que mal há em expor o corpo, né? As nossas curvas são perfeitas, não podemos deixar que a sociedade nos trate como algo errado. E essas imagens são excelentes referências para conversarmos sobre o assunto, né? Que mal há na sensualidade? Por que ela não pode ser considerada um tema potente dentro da arte? Pode, né? A gente pode. E com o passar dos anos, a arte vem desmistificando esse assunto, a gente percebe, né? Que a pessoa que entrou no Centro de Artes em 2014 é uma e a pessoa que está aqui é outra. E o que se pode concluir é que quanto maior o acesso ao conhecimento, que engloba o corpo prático, mais prático, fácil, normal, natural se torna abordar o corpo, sensualidade na escola, na arte. Eu achei interessante na sua fala, Berê, primeiro das escolhas das imagens. Eu acho que a gente selecionou, porque toda essa seleção e as decisões, a gente tomou tudo como coletivo, né? Como fotografia é coletivo. A gente trouxe essas duas imagens por entender que sensualidade está muito presente quando se encontra em fragmentos e também muito presente quando se encontra em uma parte visível e a outra parte não. Então, tem uma relação também com a identidade oculta, como eu falei para vocês. Por quê? Porque assim como nos fragmentos, e aí a gente trouxe essa imagem da Anna Gilbert, na verdade várias imagens que formam uma só, a gente não consegue identificar mais ou menos da onde que está sendo essa visão, o que a gente está vendo, porque é um fragmento, e aí vira uma visão muito limitada do que se está vendo, e deixa um campo vasto para se imaginar. É claro que quando a gente fala da sensualidade, a gente também está fazendo uma relação com algo histórico, né? Com alguns valores históricos. Quem que vai imaginar? Quem que vai ser atiçado por essas imagens? Geralmente são figuras masculinas, né? E a imagem do lado, por exemplo, que inclusive é uma imagem que a gente vê, se a gente for parar para pensar e fazer algumas comparações, em revistas, em vídeos, para divulgar até cosméticos, para divulgar roupas íntimas, que é essa imagem que a gente consegue ver o que está ali, mas a gente não vê tudo. E esse não ver tudo, assim como nos fragmentos, essa visão parcial, é o que acaba podendo atiçar o que está por ali, o que está ali por trás, né? A Berê também falou uma colocação da gente não se entender no nosso corpo, e que tem essa relação com a Bíblia, né? Que tem essa relação com as premissas da religião, que é, por exemplo, quando Adão e Eva foram tomar consciência de que estavam nus depois de morder a maçã. E aí, quando tomaram essa consciência, tiveram vergonha desse corpo, né? E se a gente for ver esse imaginário que é reproduzido até hoje,
a gente percebe que mesmo as pessoas, às vezes nem sendo daquela religião, nem sendo católico, evangélico, nem acreditando em nada, quando fala, ou até mesmo no seu imaginário subjetivo, ele tem essa vergonha do corpo. Que é um corpo que realmente não é trabalhado, é um corpo que não é sentido, não é exercitado. É um corpo, e o exercitado significa realmente de você sentir esse corpo, usar esse corpo e ver, né? Então, essa relação com sensualidade também traz uma colocação de vergonha, né? Esse corpo, na verdade, o limite dessa vergonha. Porque se eu mostro o corpo inteiro, a gente fica com vergonha. Mas se eu deixo escondido, oculto uma parte, aí eu posso brotar, então, atiçar imaginários, atiçar, na verdade, algumas visões do que está ali por trás. E até sobre sensualidade, sobre isso mesmo, de atiçar essa visão, que é predominantemente masculina, tem até aquele filtro do Instagram, né, que deixa o fundo vermelho, e aí as mulheres que fazem as poses, que geralmente são poses sensuais também, ficam só com o contraste preto do formato do corpo. E que foi lançado, inclusive, por homens e para homens, como se fosse um aplicativo para tentar imaginar o que é esse corpo que está escondido, que é um nível da mentalidade masculina que é reproduzida hoje em dia para ir atrás desse corpo. Então, tem duas versões de mulheres, na Bíblia, na história, vamos colocar assim, nossos valores morais ali, que é essa mulher que esconde todo o corpo porque ela já é mãe, porque ela já é do lar, porque ela já é recatada, como a gente até ouviu em discursos, né, recentemente até. E tem aquela mulher que é a sensual, a provocadora, que é aquela que a gente só vê uma parte. Inclusive, tem até uma outra versão, a gente pode colocar, então não são duas, são três, que é aquela mulher que expõe tudo. E aí essa é vista como aquela que se joga, né? Então, uns 3 níveis de como se utilizam essa sensualidade, de como se utilizam, inclusive, esses valores morais que são passados. Quando a gente fez a disciplina de desenho da figura humana, a questão da vergonha, não do nosso corpo, mas do corpo do outro que estava ali, né? Essa vergonha que a gente tinha, né, daquele corpo, porque a gente não está acostumada com a nudez, sem ser uma questão sensual, né? A gente, o tempo todo, é estimulado a pensar a nudez enquanto estímulo sexual. E era bem no início, assim, mesmo sendo alunos do Centro de Artes, que é um local mais tranquilo, né, quanto a isso, ainda tinha esse sentimento, assim, essa estranheza de ver aquele corpo e não ser nesse lugar, assim, de sensualidade. Eu acho que esse processo que a Ari está falando, da gente se assustar, de se acostumar com o corpo, é esse outro tópico que a gente separou, da normalização desse corpo, e desse corpo feminino principalmente. Porque a gente tem na nossa história muitos nus femininos representados, mas ainda assim o corpo é um tabu. E é um tabu que parece não ser resolvido até hoje, né? Então a gente não olha para o nosso corpo, a gente tem vergonha, até porque a gente é ensinado a não olhar, a não se perceber, né, no nosso corpo. E um desses exemplos de fazer esse processo de olhar e depois de se ver e fazer essa normalização do corpo, a gente pode pensar no desenho da figura humana, né? Que é uma disciplina que é dada, né, no curso de graduação em artes visuais de licenciatura, e que quando eu fiz, e só tinha gente de 20 anos por lá fazendo, talvez mais velhos, alguns um pouco mais novos, e a primeira aula, todo mundo começou com aquelas risadinhas. Acho que todo mundo conhece, né, que é aquela vergonha de chegar a ficar a bochecha corada, de tanto não saber o que faz, não saber como agir, quando vê um modelo nu na frente. E a disciplina foi importante, não só para mim, mas para todos que estavam lá, meus colegas, e eu consegui ver isso, porque a cada aula, a cada modelo, que aí os modelos também mudavam, né, e traziam uma diversidade corporal muito grande. Porque uma semana era um homem negro, outra semana era uma mulher magra, branca, outra semana era um homem forte, e cada semana essas risadinhas foram diminuindo, até que desapareceram. Até que normalizamos esse corpo nu. E aí esse corpo nu se tornou apenas realmente
o que a gente estava vendo e o que a gente estava estudando. E começamos a explorar, então, as técnicas em cima disso. Mas agora um relato meu é que foi olhando o corpo do outro que eu consegui perceber que o meu não era um problema. Eu acho que foi ali naquele momento de se perceber que tem alguma coisa errada e não era o meu corpo, e não era aqueles corpos ali presentes, que começou o início da minha pesquisa de mestrado, que também se relaciona com questões de corpo, com questões de padrões de beleza. Até porque eu sou uma mulher gorda falando, né? E ali, eu tive uma certa coragem para poder olhar o meu corpo, me perceber, até o momento também de fazer uma parceria com uma outra colega, Heloísa, e de posar para ela. E que aí foi outra relação, de fato. Quando a gente estava falando ali da sensualidade, daquele que está toda vestida, meia vestida, e sem nada, né, realmente nu, o ato de estar nu não te causa vergonha, mas o ato de se despir causa. Então, outras coisas que a gente vai aprendendo, mas também vai normalizando. E essa normalização, imagina, foi feita lá no Centro de Artes, uma graduação, então já estavam mais velhos. Mas a importância dela vir lá na infância, desde a infância. Quando a gente estava conversando sobre a mediação, o nosso colega Wesley falou assim, gente, mas tem temas muito importantes aqui, mas é difícil, acho que cada vez quando a gente vai dar esses temas para crianças mais novas, é mais difícil. Fiquei pensando, falei, acho que não. Acho que quanto mais novo, mais a gente consegue construir diálogo e desconstruir aquele imaginário que é passado, que compõe esses valores morais de vergonha, de não se dar bem com o corpo, de risadinha. E porque quando mais velhos, já foi feito um processo de solidificação desses valores do imaginário. Então, mesmo que, sim, eles são taxados com esses valores sociais, os pais vão falando, por onde eles veem desenhos, veem filmes, o que for, eles têm essa colocação, mas lá da infância a gente já consegue fazer um processo de desconstrução. E aí sim, quando a gente chega no ensino médio, ou até mesmo na graduação, acho que a risadinha já não vai existir, porque a gente já normalizou esse corpo. Normalizar esse corpo nada mais é do que ver que todos os corpos são válidos e todos os corpos são normais. E os normais realmente tá tudo bem, todos são bons, todos são belos. Então, a normalização também faz uma relação com o padrão de beleza, para você não julgar o outro e não se julgar, não cair numa pressão estética. E quando você está bem consigo, quando você se aceita, se ama, entende toda essa configuração de sistema que é colocado para nós, que, como a Berê disse, é patriarcal, e é por isso que as mulheres que sofrem mais, por isso que a gente colocou ali o corpo feminino, em especial, é que a gente também consegue ficar bem com o outro. A gente não vai ficar bem com o outro se a gente não está bem consigo. Então, essa relação é importante principalmente na sala de aula, né? Para não haver atritos ou até pelo menos para diminuir, para amenizar. É algo bem importante de se trabalhar em sala de aula. Aí eu trouxe essa imagem que é das costas, como vocês podem ver, a gente consegue também delimitar o que se trata, e as costas, na verdade, não é um elemento que nos causa vergonha, se a gente for parar para pensar, mas também não é um elemento usual que a gente vê todo dia. A gente não vê nem as nossas, nem a nossa costa. Então, imagina, quando a gente se depara com essa imagem e a gente vê essa parte dela meio apagada e essa curva desse corpo e quase que delineando o formato desse corpo, a gente pode causar um estranhamento. E esse estranhamento é normal se a gente não tem um exercício desse olhar. Então, essa imagem, além de ser colocada para abordar o tema de normalização do corpo, a gente também poderia trabalhar em sala de aula. Que ela não nos revela nada além do que a gente já conhece. Mas, mesmo assim, ela ali, exposta para nós, pode causar aquele estranhamento que a gente pode fazer os alunos se questionarem. Por que vocês estão sentindo vergonha disso? Bom, gente, eu e o Wesley vem comigo. Nós ficamos com o tópico ensino. A gente escolheu essas 3 imagens em específico. Eu acho importante destacar, quando eu falo nós, é o grupo, tá? É o coletivo. Nós escolhemos essas 3 imagens. Por que escolhemos elas? Porque são, assim, a gente pensou como uma introdução, sabe? Lá no início, assim, eu penso, nós, enquanto professores, se a gente nunca abordou o corpo na sala de aula, né? Como os fundamentos mesmo, os primeiros passos
pegar essas imagens, assim, umas imagens que não apresentam tantos detalhes do corpo, como uma espécie de introdução para ir educando o olhar. Como diz a minha amiga Dara, Fernanda Carrara, ela diz estimular o olhar. Mas educar o olhar também é correto, porque a Ana Lúcia Dutra Dolar, ela fala muito, ela tem um livro sobre a importância de educar o olhar no ensino das artes visuais, né? Que é para o aluno já ir compreendendo e aos poucos e a gente ir introduzindo outras imagens e que com o passar do tempo eles vão qual é a palavra? Eles vão compreendendo como algo natural, né? A gente abordar o corpo. Deixa eu ver o que mais. E a gente também, né, sabemos que existe muita dificuldade em abordar o corpo em sala de aula, então a gente começa com umas imagens mais sutis e vai levando ao onde a gente quer chegar, onde a gente quer abordar e contextualizar. E aí também eu trago uma reflexãozinha, né, que o corpo, ele vem sendo representado há muitos anos, né, na história da arte, pensando a arte enquanto conteúdo, né, gente? E a gente pode até citar Renascimento, a gente pode citar Leonardo da Vinci, né, que realizou diversos estudos sobre o corpo, mas a gente acha importante ressaltar que eram homens, a maior parte eram homens retratando o corpo de mulheres, né? Eram homens com o seu olhar sobre o corpo das mulheres, através da escultura, através da pintura, gravura e etc. E quando a gente traz uma exposição, a gente aborda uma exposição de uma mulher que trata do corpo dela, né? É um corpo potente, é um corpo político, é um corpo por si só, né? Ele não precisa... A arte contemporânea, que é a arte que a gente vive hoje, né? O corpo rompeu esses padrões, essas molduras, né? E ele se sustenta por si só. Então, por isso... não é que eu já falei essa parte. E com isso ele acaba sendo mais abordado, então, né, na arte contemporânea do que nas séries iniciais. Mas como falou a Dara, né? É importante a gente já ir estimulando o olhar da criança para ela já ir se adaptando mesmo, né? Com as imagens sobre o corpo. Pensando nisso das séries iniciais, eu lembrei do meu estágio do ensino médio, eu fiz no terceiro ano do ensino médio. E meus alunos, eles eram bem complicados, assim. Tinham casos de violência doméstica, várias situações. Tinham crianças que estavam da casa do carinho, né? De lar provisório e tudo mais. Então, era uma turma bem delicada. E, às vezes, era muito difícil de se comunicar com eles, assim, porque eu não conseguia acessar eles. E depois, né, o professor falou, eu achei que essa aula tinha sido a mais perdida de todas, porque eu desisti de dar aula e fui pra rua com eles. Não aguentava mais, assim, só queria que o tempo passasse. E aí, nesse momento, eu peguei um giz e dei para para duas meninas, que eram as únicas que era mais fácil, assim, que elas conversavam comigo. Eu dei o giz para uma e deitei a outra no chão e pedi para ela contornar a outra, assim, fazer o contorno do corpo da colega. E nesse momento, assim, os outros que estavam brincando na pracinha e tal, vieram correndo e começaram a fazer isso, formar duplas. Eu não falei nada para eles, eles foram fazendo sozinhos, assim. E foi muito legal, porque nesse momento eles pararam e começaram a prestar atenção no colega, assim, né? Fazendo esse contorno. Eles cruzaram esses contornos, eles fizeram uns por cima dos outros, e no final ficou um desenho muito bonito. No meu relatório de estágio, o professor comentou que talvez aquela aula ali tivesse sido a mais importante que eu consegui fazer no estágio. Ela fugia totalmente do meu projeto de ensino, né? Mas foi uma aula que deu certo no final. E é isso, assim, os jeitos que a gente pode chamar atenção para o corpo, para o respeito, para os colegas, assim, né, dentro da sala de aula. Falando, né, já que a gente está no tópico ensino, assim, eu também tive uma experiência bem potente
enquanto professora estagiária, né? Que eu acho legal a gente trazer esses relatos e vocês, pessoal que estão participando, assistindo, podem trazer também, porque é importante a gente compartilhar esses relatos para a gente ver que nem tudo é perfeito, sabe? Que a gente sabe que algumas coisas assim vão acontecer. Eu, por exemplo, eu criei um plano de ensino no meu estágio do ensino fundamental, pensando arte, cuidados com o planeta, ideias de como reaproveitar materiais, né? De como pensar a criança que não tem acesso à compra dos materiais, então como conseguir que ela participe das atividades de artes com um pouco recurso. E chegou uma hora que eu tive que parar de falar sobre arte e cuidar do planeta, porque de certa forma a gente está cuidando do planeta quando a gente cuida do outro, né? E tive que pensar em uma atividade, em uma aula, que fizesse com que eles parassem de implicar com o outro colega. E eu escutava, aí eu dizia, fulano, não fala assim, né? Isso machuca e tal. Então eram questões da cor da pele, questões de falar sobre o cabelo do colega, e que eu pensei, tá, não dá mais, eu não posso ignorar isso, eu tenho que conversar sobre. Aí eu levei também, né, com a Mari, trouxe o relato dela, eu levei um espelho e pedi que eles se olhassem no espelho, sabe? Que é uma questão porque de tanto o outro falar que a gente que a gente não é bonito, que o nosso cabelo, não no meu caso, né, porque eu sou uma pessoa privilegiada, eu também não me sinto tão confortável em falar sobre isso, sabe? Eu acho importante destacar, mas é uma experiência que eu tive que eu quero compartilhar. Eu levei um espelho, então, para as crianças se olharem, sabe, se perceberem. E era para elas se desenharem, né, era para fazer, porque era um espelho pequeno, porque eu ia cheia de tralha, então não dava para carregar. Eu carreguei um espelho assim, mais ou menos, desse tamanho. E eles deveriam se olhar por um tempinho e passar por colega. Eram 24 alunos, aí não dava para se olhar muito, mas era o suficiente para se observar, né? Aí era para fazer o desenho, um autorretrato. Acho importante destacar que eram crianças de 9 anos, né? Era a terceira série do ensino fundamental. Levei e era para eles se olharem, passarem para o colégio e fazer esse desenho do autorretrato, que no final era para trocar com o colega, para a gente conversar, né, sobre as nossas diferenças, a importância da aceitação do outro, né, o bullying, que é um tema que existe muito na escola, né, e também nessa aula a gente conversou sobre a cor da pele, né, porque se tem a ideia de um único lápis como cor da pele, né? Então a gente foi botando o lápis de cor do lado da nossa pele e descobrindo qual era a cor da nossa pele, né? Eu e as crianças, a gente fez uma atividade juntos, assim. E por fim deu certo. O que eu pude perceber, concluindo esse meu relato, é que no final as crianças não iam lá fazer uma piadinha no ouvido do outro, ou por algum motivo que o outro desagradou, vai lá e diz, o teu cabelo, sabe? Essas coisas assim. Percebi que a aula conseguiu fluir, eu consegui seguir o conteúdo, né? Então, que às vezes a gente tem que dar essa pausa, porque é necessário para que seja que as crianças, né, vão se compreendendo, e como a Dara falou lá no início, ela falou do autoconhecimento, né, eu me autoconheço quando eu faço um autorretrato, e quando eu analiso o trabalho, o trabalho do meu coleguinha, eu conheço meu coleguinha, já que com o presencial ali eles estavam tendo dificuldade de lidar, eu acho que a atividade funcionou, sabe, acho que deu certo. Não sei se alguém quer mais trazer algum relato de escola, sempre vem. Eu só queria chamar atenção para como essas práticas docentes, né, essas propostas de como fazer o colega, fazer os alunos conhecer o colega, se aceitar, lidar com o corpo, também conversam com a exposição da Ana Gilbert. Ainda que uma se trata sobre exposição artística, né, então uma tem como artista, atua como artista, os professores, ao levar obras de artistas que tratam esses temas que são necessários como o corpo, também estão fazendo um papel de romper com esses conhecimento que geralmente não acaba abarcando esse corpo, né? Essa ligação com o corpo. E quando rompe, que é o que a Bereia falou lá no início, está fazendo um movimento de transformação social. Porque o nosso imaginário não estava planejado pelo imaginário social, vamos dizer assim, aprender sobre o corpo, lidar consigo, lidar com o outro. Não estava planejado no nosso imaginário uma artista mulher ter um espaço de exposição, ter um espaço de visibilidade.
Então, quando atuamos nas nossas áreas, independente qual for, enquanto artista, enquanto professores e até mesmo enquanto pesquisadores na área artística, né, independente do tema, a gente está levando essas questões e a gente está fazendo esse deslocamento do olhar, de um olhar que não necessariamente aconteceria se não fosse a gente dar esse passo de mudança e de direção a esse olhar, a esses temas que são tão necessários. E como a gente já viu nos relatos, fazem a diferença, né? Fazem a diferença. Eu acho que quando a gente tem a ausência desse corpo, a ausência dessa relação com o corpo, desse conhecimento, somos seres mais fechados, igual aquela primeira imagem da Ana Gilbert que a gente colocou. A gente está enclausurado no nosso conhecimento que é raso conosco. Por que a gente vai se dar bem com o outro se a gente não se conhece, não está bem enquanto sujeito, enquanto identidade? E para romper, né, essa bolha aqui, né, de certa forma uma bolha, né, que fica nos cercando, é difícil, né, e eu também falo enquanto aluna do Centro de Artes, né, enquanto eu com um passado, né, enquanto mulher dentro de uma religião, que sai e vai para o curso de artes visuais e se depara no terceiro semestre com a disciplina de desenho da figura humana, onde deveríamos desenhar corpos nus. No início, a professora Nádia me falou, eu percebo que tu não desenha as partes íntimas, tu faz só um borrão com lápis, porque eu precisava romper, eu precisava vencer, mas ainda estava sendo difícil para mim lidar. E com o passar do decorrer do semestre, ela comentou que ela percebeu a minha evolução, a minha compreensão, eu acho que eu posso dizer, do corpo do outro, do meu corpo, né? E já depois, lá no mestrado, na disciplina de desenho do corpo, tivemos trabalhos, né, que abordavam o tempo inteiro o corpo, e eu lidei com muito mais facilidade, assim. Hoje eu acho que eu sou uma pessoa mais segura para lidar com o corpo. Então, ainda que o tema do corpo seja algo que dê medo para nós, professores, trabalharmos em sala de aula, até por todo esse tabu que tem, e por toda essa onda de conservadorismo que vem ganhando cada vez mais força, ele é necessário para quebrar com essa onda, é necessário para quebrar com esses preconceitos e esses preconceitos sobre diversas identidades. O corpo também evoca essa diversidade. E a sala de aula nada mais é do que um reflexo da nossa sociedade. Então, Ser livre é muito melhor, né? Onde mais não uma sala de aula para apresentar diferentes identidades reunidas num só lugar? E a gente consegue achar alternativas também, né? Porque, como você já disse, é muito importante a gente trabalhar esses temas em aula, porque apesar da gente saber como os professores, os artistas, arte educadores são perseguidos, inclusive eu não sei se houve um momento na história onde não houve essa perseguição com essas classes, né? Mas a gente está aqui para isso, então é muito importante esse tema, esse debate. Não tem um manual de instruções para os professores, não existe uma fórmula mágica, mas existem alternativas, né? Talvez trazer inicialmente imagens que explorem o nu de uma forma mais discreta, sabe? Introduzindo e avançando, porque é muito importante a gente saber analisar a turma, né? O perfil das crianças que estão na sala de aula. A gente precisa ler a turma, encontrar alternativas, não ceder a essa censura, a essa onda de conservadorismo que a Dara falou, né? As crianças, elas são a chave para o futuro, né? Então a gente não pode abrir mão delas. Bom, pessoal, agora a gente vai apresentar para vocês 2 vídeos, um da Ana Beatriz e o outro da Dara. Os vídeos são imagens do trabalho da artista, só que tem um diferencial, o pessoal adicionou poesia. Gente, ficou lindo, espero que vocês gostem, o trabalho foi muito, muito cuidadoso, muito caprichado na hora da criação, porque eu acompanhei. Então, primeiro começa com a Laninha, que ela vai declamar uma poesia, e depois a Dara. Se vocês não escutarem, vocês me avisam no microfone, por favor. O retrato fiel, Gilca Machado. Não creias nos meus retratos, nenhum deles me revela. Ai, não me julgues assim.
Minha cara verdadeira fugiu às penas do corpo. Ficou isenta da vida. Toda minha faceirice e minha vaidade toda estão na sonora face. Naquela que não foi vista e que paira, levitando, em meio ao mundo de cegos. Os meus retratos são vários, e neles não terás nunca o meu rosto de poesia. Não olhes os meus retratos, nem me suponhas em mim. Amor Revolucionário, de Rafaela Shore. Gosto de mim, do meu toque, do meu agrado, das minhas curvas, dos meus seios, dos meus cabelos, dos meus pelos, dos meus pés enraizados, dos meus olhos, das minhas pintas, das minhas veias estampadas em minha pele esbranquiçada. Gostar-se é revolucionário. Amar-se é mais revolucionário ainda. Passo a passo caminhamos na direção de dizer palavras de afeto na frente do espelho, sem desconforto. Sejamos revolucionárias. Bom, então, na verdade, é só uma questão que a gente pensou. Como vocês viram, são duas poesias que a gente utilizou esse vídeo com essas imagens que selecionamos da exposição da Ana Gilbert. E o que foi falado nas poesias, né, pelas palavras, qual a diferença de tempo que vocês acham que tem entre elas? Ou se tem uma diferença? Ou se não tem? Podem ligar o microfone para falar. Quem quiser ligar a câmera, fica à vontade, para ver o que vocês acham da comparação dessas duas poesias. De tempo, de tempo, tu diz tempo verbal ou tempo Não, cronológico? cronológico mesmo. Vocês acham que elas são contemporâneas? O discurso delas é um discurso contemporâneo, presente, ou é um discurso antigo, retrógrado, algo do tipo? A gente pode começar pelo mais básico. Vocês acham que elas são do mesmo tempo histórico ou não? Eu não estou vendo vocês, não sei nem se vocês estão fazendo algum... Ninguém se manifestou ainda. Bom, Estão vou pensando. falar. Vou falar. Eu não sei se chegam a ser do mesmo tempo histórico, assim. Eu acho que o segundo poema é mais contemporâneo. Não Por sei, quê? tô chutando aqui. Por que tu acha? O que pega, assim? Mas por essa questão, eu acho de a afirmação de si, né, pensando que na identidade feminina, né, que é uma poeta mulher que declama, então, dessa apropriação da própria identidade, do próprio corpo, uma afirmação, que são pautas, enfim, que vêm sendo discutidas pelo feminismo, né? E tu falou o ponto-chave que a gente vai começar a debater, eu e a Ana, mas vocês podem também dialogar com a gente, que é a questão da relação dessas poesias com o feminismo. Ai, que ótimo. Bom, então eu vou falar um pouquinho, para começar, da Juca Machado. Pode passar, Dara. Então, como o Ítalo previu, ela não é contemporânea, ela é do século XIX, XX, 1893, 1980. O primeiro livro que ela publicou foi Cristais Parquinhos em 1915, quando ela tinha 22 anos. Porém, os versos dela já ocupavam páginas de jornais e revistas da época. Ela deixava a sociedade simplesmente muito incomodada e inconformada com a ousadia dela, porque ela era uma mulher escrevendo versos de conteúdo sexual, e isso era inadmissível na época, para o contexto sociopolítico. Além disso, a Gilca foi percussora da literatura erótica feminina e da denúncia da opressão às mulheres no Brasil. Ela também foi sufragista ativa, sendo uma das fundadoras do Partido Republicano Feminino, em 1910. E em seus poemas ela procurou muito abordar a situação também das classes sociais menos abastadas. Então, ela deixava muito explícito
o descaso do governo em relação a essas classes. Ela também foi uma escritora marcada por uma criação poética livre de um ideal de expressão feminina brasileira na poesia. Por Drummond, ela foi considerada a primeira mulher nua na poesia brasileira. E ela, como Petrani diz, ela nos permite observar que o novo modo de expressão que ela pensa e realiza poeticamente está intrinsecamente associado ao sentimento do desejo de fazer poesia e fazer-se em poesia. Ela tem bem marcado esse ponto do fazer-se em poesia, porque ela se coloca muito nas poesias dela. E sobre essa expressão feminina brasileira, ela vai muito à contramão do que os acadêmicos diziam que uma mulher deveria escrever. Pode passar. Não, pera. Aqui já passou. Agora eu vou falar um pouco, então, do poema. Sim, exatamente. Do fazer em poesia, o Ítalo aqui colocou no chat. O sentimento de fazer poesia e fazer-se em poesia me lembrou muito o trabalho da Ana Gebert, exatamente. Também me lembrou muito, por isso que eu trouxe a Gilka para fazer esse complemento, para falar mais por si. Então, sobre o poema. A Gilka, logo de cara, ela simplesmente faz uma anulação do título do poema. Então, ela pega a concepção de que um retrato pode captar a veracidade e a essência exata de algo ou alguém e simplesmente nega esse fato. Nem a face humana, nem a face do poema é capaz de mostrar a essência do que está por trás, sabendo apenas aquele que interage com ela a capacidade de interpretar o que está à mostra. O rosto de poesia, como ela coloca no poema dela, marcando uma adjetivação da poética ao rosto humano, misturando propositalmente a parte do eu com a parte do próprio poema. Então, isso me lembrou muito da falta, não tão falta, do rosto no trabalho da Ana Gilbert. Pode passar, Dara, eu não estava enxergando o slide. O âmbito abstrato do ser humano que contém toda a parceirice da poeta é necessária de ser entendida para a apreciação de sua poesia, quando deslumbrada pelo mundo dos cegos, sendo esses os machistas e os acadêmicos de forma. Então, ela diz que nunca vão conseguir entender ela, porque eles simplesmente a tomam pela poesia dela, o que ela escreve, e não pela pessoa que ela é. E a Gilka tem consciência de que seu fazer poético é uma forma de subversão feminina. Então, ela compara seus poemas a retratos. Não olhes aos meus retratos, nem suponhas em mim. Ou seja, ela dá a máxima aos ignorantes, daqueles que a julgam apenas por seus poemas, sem nem mesmo a conhecer. Estão tomando apenas um retrato, algo momentâneo, algo congelado, por todas suas ânsias, interesses particulares e, acima de tudo, sua singularidade de mulher. E também, antes de tudo, sua complexidade humana. Pode passar. Eu não estou enxergando aqui. Então, como Lacerda coloca, em título do poema tentar representar mais do que está... Opa. Mais do que está... Eu não estou enxergando. Calma aí. Minuto, problemas técnicos. Em título do poema tentar representar mais do que está aparente. A poesia, então aqui nós estamos pegando a poesia e a fotografia em si e a fotografia da Ana Gilbert, como os outros meios de arte em si, por mais que sejam dotados de imensa qualidade técnica, jamais lograrão a essência do todo, ou mesmo da parte que está sublime, ou a essência de algo ou uma pessoa. Pode passar.
E aí a gente chega, então, na autora da segunda poesia, a Rafaela Shore, que, como o Ítalo também acertou, realmente ela é mais contemporânea. A gente consegue ver até por essa aceitação que ele mesmo apontou, que estamos, ainda que em tempos, vamos dizer, não tão bem definidos sobre o corpo, ainda sobre questões importantes, ainda assim, em comparação com a nossa história, a gente já deu um salto muito grande nessa questão de poder pesquisar sobre o corpo, de poder falar sobre o corpo, de poder produzir sobre o corpo, inclusive as mulheres nessa condição, né? Então, a Rafaela Shore, a gente precisa entender um pouco da identidade dela também. Ela é uma mulher, ela também é lésbica, ela tem 26 anos, ela é autora e ilustradora desse livro, onde foi retirada essa poesia, que se chama Poesia Carnal da Mulher, de 2018. Ela também é atriz, artista plástica, ela diz na sua biografia que gosta de trabalhar com música, que vem ganhando espaço nos seus trabalhos, mas a formação básica dela é em artes cênicas. E tanto o livro quanto essa poesia que a gente selecionou, fala então sobre esse empoderamento do corpo e da sexualidade feminina, mas é claro que também traz a relação dela enquanto mulher LGBTQIA+, né? E traz essa relação dela com esse corpo feminino e com as individualidades que esse corpo feminino evoca. E, inclusive, esse processo de aceitação do corpo. Então, eu peguei algumas partes, que é o que pode dar dicas, como o Ítalo também pegou, que ela é mais contemporânea porque teve esse processo a mais de olhar para o seu corpo e de fazer esse processo de normalização, de aceitação, de amor. Então, quando ela coloca gosto de mim e do meu agrado, a gente também pode ver que ela se encara como uma mulher sensual. E isso é importante para reconhecer a beleza que há, independente se o corpo se encaixa ou não em padrões de beleza. E aí ela começa a falar desses fragmentos, que assim como a Anna Gilbert traz esses fragmentos em imagens, e é por isso que a gente trabalha com a questão das poesias também, porque são narrativas, uma visual e a outra realmente uma narrativa escrita, né? Quando ela fala das minhas curvas, seios, cabelos, dos pelos, e esses pelos a gente também pode falar que é um corpo, então, realmente que foge à regra, porque a regra é uma mulher que não apresente pelos, a gente bem sabe que isso é relacionado à feminilidade, ou que se entende por conceito de feminino. E ela continua, os pés enraizados, os olhos, as pintas também que podem ser até um tabu, que tem gente que até que remove as pintas por questão de não se achar bonito, porque a regra é uma pele lisa, como a gente vê em muitas pinturas renascentistas, por exemplo, que eles nos artísticos, a mulher com aquela pele branca, esbranquiçada demais, mas sem nada na pele, toda lisa, de fato, sem nenhuma pinta, sem nenhum pelo, sem nada. E ela continua, essas veias estampadas na minha pele esbranquiçada. Então, todos esses fragmentos são detalhes desse corpo dela que falam sobre essa identidade. Mas que, assim como a Anna Gilbert traz fragmentos do corpo e não revela por total sua identidade, aquela identidade oculta, aquela relação que ela faz, a Rafaela também faz isso. Que a gente fica imaginando, a gente tenta construir aquela identidade, mas que ainda segue por ser oculta. E essa colocação de explorar esses fragmentos, de aceitar cada parte do seu corpo do jeito que ele é, também é um momento, um movimento de quebrar tabus, né? De romper com esses valores que a gente vê como normal. Na mulher se olhar no espelho e falar, não, eu preciso mudar isso aqui, por aí vai. E é essa mudança que não ocorre porque tem essa aceitação, porque tem esse amor envolvido, que ela coloca em palavras de afeto na frente do espelho, sem desconforto. E quando ela fala isso, na hora me vem aquela imagem do espelho quebrado, com o seio, né, que é essa normalização do corpo e essa quebra de uma prisão moral, seja por valores sociais, né, por valores que são impostos a nós e passados a nós, que somos mulheres. E com tudo isso que ela faz então um processo revolucionário, porque ela faz uma transformação dela, do subjetivo, para o social. Ela leva esse amor que ela encontra e que ela também revê essa configuração de sociedade e leva para as demais quando ela escreve, ou quando a Anna Gilbert faz essa produção e exibe, tem a exposição. Então, sejamos revolucionárias. É esse momento de aceitação, é esse momento de disseminar esse amor para os demais. E aí a gente também, para complementar, mas acho que a Ana vai falar um pouquinho, trouxe algumas referências para vocês. Então, uma das minhas referências, eu trouxe Outra Autora, com outro poema,
Quando eu disse que eu sou das letras, eu realmente sou das letras, pessoal. Pode passar, Dara. Então, esqueci de apresentar a autora, é a Miriam Alves. Pode passar. Ela é contemporânea. Ela nasceu em 1952 em São Paulo. Ela ainda está viva, ainda está nativa, e as suas obras são muitas vezes caracterizadas por uma busca profunda de uma identidade de gênero e raça. Essa busca identitária define-se por tensões existenciais que funcionam como uma força transcendental da dor e da luta coletiva. O seu trabalho revela muita preocupação da escritora com a questão de autorrepresentação da mulher, das mulheres negras, em sua poesia, destacando a dicotomia entre a linguagem, seja ela falada, escrita ou silêncio. Então, a Miriam Alves, ela transforma a sua dor e sofrimento numa arma de resistência e esperança. Pode passar, Dara. Então, eu trouxe outro poema para vocês. Eu vou declamar aqui rapidinho. Então, o poema é Eu, Mulher em Luta. Enluto-me, e o poema sai assim: meio mágoa, meio lágrima, meio torto, toda lança. Enluto-me por aquelas vindas numa ração atlântica. Enluto-me ao ver dilacerar pele, corpo e mente. Eu, mulher em luta, combato o ócio de quem não vê. No silêncio das casas, os estupros meninas, cotidianamente. Eu em luto. Toda mágoa, toda dor, toda lágrima. Enrijeço-me sob o foco domador, marcando o desejo. Sou toda combate, toda força. Eu, mulher, em toque no teclado, faço das luzes da tela meu alerto. Alimento-me em palavras, o meu desejo pleno de ser. E vou tic-taqueando, retirando das vogais, sons, palavras e imagens. Tamborilando mensagens vou. Esse poema dela está disponível no livro Cadernos Negros, no volume 33, foi publicado em 2010. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o poema. Então, tem esse trecho: Eu, mulher em luta, combato o ócio de quem não vê. Nesse verso, eu lírico declaro uma luta contra o emudecimento da real história brasileira, contra o esquecimento e a negação, resistência contra a passividade e falta de compreensão. Além disso, o ócio de quem não vê se relaciona ao silêncio esboçado na seguinte frase: no estupro meninas. De forma muito clara, a autora refere-se à falta de justiça em relação aos crimes sexuais contra meninas e a negação desses acontecimentos na história brasileira. A injustiça desses traumas violentos faz com que a dor continue e permaneça dolorosa. Portanto, a autora levanta a questão da importância de relembrar e da importância da linguagem poética que permite às vítimas falarem. Alves também mostra a resistência poética por transformar esse toque domador em toques no teclado, sendo o toque domador um ato de violência e de opressão, altera-se uma palavra poética usada como arma. Portanto, a poeta usa os sentimentos de dor, humilhação e o corpo feminino, corpo dela ou do conjunto total, como empoderamento pessoal e coletivo. Pode passar, Dara. Bom, pessoal, como vocês puderam ver, né, foram abordadas escritoras, né, e a gente sempre conversa, assim, dentro do grupo sobre a importância da interdisciplinariedade, né, eu tenho dificuldade de falar essa palavra que é muito grande, mas que como é legal, né, a gente pegar alguém da literatura para fazer um link, um diálogo com alguém de dentro da arte, né, que torna a proposta agradável e atraente, né? Fica gostoso essa ligação. E agora, eu vou passar para você, agora a gente vai fazer uma sequência de artistas da arte mesmo, tá? Então, eu vou começar pela Bárbara Krieger, né? Pode passar o slide.
Ela é uma artista norte-americana. Eu pesquisei sobre ela, né? Hoje ela tem 76 anos, mas ela está bem parecida com essa fotografia que vocês estão vendo. Ela é de Nova Jersey. E ela é uma artista conceitual feminista, né? E grande parte do trabalho dela consiste em fotografias preto e branco que são sobrepostas com frases. Então, ela faz um diálogo entre o design e fotografia, não nessa em específico, mas nas outras imagens dela que eu analisei, e tem uma tarja vermelha que tem essas frases. Essas frases e toda essa criação é pensada propositalmente pela artista para fazer com que o espectador tenha um choque, ele se depare com a imagem e ele pense sobre o que ele está vendo. Deixa eu ver o que é mais. E a influência da artista, né, é notada não somente pela mensagem que o trabalho dela carrega, mas também a técnica que é considerada por conta da construção gráfica, como eu já falei para vocês, que ela une colagem com fotografia dentro do design gráfico. E ela tem, então, né, o cuidado de gerar esse impacto ao espectador ao analisar. É tudo milimetricamente pensado para fazer com que o espectador realize uma reflexão perante quando se depara com a sua obra. Então, eu acho importante relatar, né, que a artista também ela utiliza de recursos acessíveis ao público, de modo que suas críticas possam ser vistas e sua arte apreciada por todos. Então, ela costuma disponibilizar o material dela em paredes, na rua, em shopping. E isso já levou um artista a receber muitas críticas, até porque o shopping, né, lembra consumo, lembra mercado da beleza, né, e todas as questões, e ela é uma mulher feminista. Mas tudo se resolveu e ela continua exercendo os seus trabalhos. Porque acho importante também falar que dentro da sua proposta artística, né, ela questiona, então, relações de poder e padrões pré-estabelecidos. Os seus trabalhos, eles denunciam a opressão da mulher em diversos setores, sempre indo em contrapartida com os retratos históricos da mulher, como a gente já comentou lá, né? A mulher sendo lá representada por homens, né? Como um fruto de idealização masculina, né? Seu trabalho expõe a mulher objetificada pelo patriarcado, pelo capitalismo. Seu trabalho exprime o julgo que o sexismo impõe sobre a mulher. E que se estende desde o interior do lar, né, que a gente também já conversou um pouco, né, passando pela sociedade de consumo e atingindo sua condição enquanto indivíduo na esfera pública. Antes de ser mãe, profissional, filha, esposa, proletária, cidadã, ela é o resultado de uma construção social impulsionada por imposições, né, a mulher. A mulher deve ser natural, mas sua beleza, isso tudo o artista questiona no decorrer dos seus trabalhos, né? A mulher deve ser natural, mas sua beleza é completamente dependente de cosméticos e procedimentos estéticos, como a Dara já mencionou anteriormente. Por isso que a gente trouxe essas referências para auxiliarem, né, na construção mesmo do repertório teórico dos profs artistas. E também para a gente é importante levar para a sala de aula quanto mais repertório o aluno tiver, mais o diálogo ele consegue elaborar, né? E Bárbara critica né, essa dependência da mulher, né? A mulher como uma vítima da sociedade, uma vítima do homem. Então, essa obra da artista, que em tradução português significa você não é você mesma, questiona o que já abordei anteriormente, né? Como não podemos ser nós mesmos, né? Porque vem todo desde lá de que a gente é concebido, né? Tem todo uma bolha que nos fecha, nos cerca, nos omite, nos oprime, nos obriga, em certas situações, a determinadas funções, né? Né, e que a gente, né, nós somos fruto dessa sociedade, então, né, da beleza, e que tem por objetivo o consumo de produtos e procedimentos para agradar o patriarcado, né? Somos confinados a um padrão sexista alienando nossa identidade. Apenas seguimos o fluxo. Bárbara denuncia constantemente essa submissão da mulher perante a sociedade de consumo sexista. E o trabalho da artista
é uma espécie de stop, né? Um freio desse fluxo, né? Quando a gente se depara com a obra dela, a gente pensa sobre o que nos é imposto, sobre o que nos é colocado, né? E a gente questiona o nosso papel enquanto mulher na sociedade. Então, o trabalho do artista, ele causa essa reflexão, ele tem esse poder, né? E ele vai destruindo, causando reflexão e destruindo, por meio de suas obras, pensamentos dependentes, né? Que predominam em grande parte da nossa sociedade. Por isso, achamos importante apresentar artistas referências para conversar nessa mediação, para diversificar, concretizar e gerar reflexões potentes a partir do tema apresentado. E a gente escolheu a Bárbara como uma excelente referência mesmo para fazer esse questionamento, né? De onde estamos nós, nosso corpo, nós enquanto mulheres, né? O nosso papel e nos desvincular das bolhas, né? E do que nos foi submetido, que a gente não quer hoje. Bom, e assim acho que vou só complementar a fala da Berê, assim como todas as referências artísticas que a gente trouxe, todas elas, então, tratam esse tema e dialogam com o que foi exposto com a Anna Gilbert. Mas essa, em especial, a gente pode ver como a questão do espelho é algo simbólico e se repete, independente das artistas, e algo emblemático, como se fosse aquele momento que a gente entende que a gente está confinada em padrões, que a gente estamos presas nesses padrões, desses valores, e a gente quebra tudo para a gente se reconhecer. Eu acho que essa questão do espelho e esses pontos que se repetem em outras produções, com outras artistas, é algo a gente também entender. Por que o espelho é tão importante para a gente? O que esse espelho está querendo nos dizer? O que quebrar esse espelho a gente consegue chegar a ser nós mesmos? Porque vendo para ele a gente não se reconhece. Mas aí, de repente, saindo desses valores, a gente consegue olhar para o nosso corpo, olhar para a nossa identidade sem valores já pré-configurados, pré-estabelecidos, que foram impostos a nós pela sociedade. E aí a gente chega na Helena Almeida. Bom, a Helena Almeida, então, é uma artista portuguesa, né? Ela é de 34, ela nasceu em Lisboa. Ela faleceu até que recentemente, se a gente for ver, que 2018 não está tão longe, né? E ela tem uma produção bem diversa e bem numerosa, vamos dizer assim, que visa centrar, então, esse corpo como esse território e como esse elemento principal da produção dela. Eu trouxe, então, essa produção que se intitula Pintura Habitada, né? Mas como configuração, está lá colocado como fotografia, vamos dizer assim, mas pode ter alguma edição ali, e que ela traz, então, essa silhueta. Primeiro ela começa essa produção, esse corpo, esse movimento de trazer o corpo para dentro da obra, ou seja, de trazer o corpo para o foco, como o objetivo de ser visível ali, de ter a visibilidade, primeiro com a sombra. Então tem essa relação também com a identidade oculta, que a Anna Gilbert também acaba vindo a evocar nas suas produções. E aí, quando ela começa a mexer, quando a mão dela também vai aparecendo, esse corpo realmente físico, vai aparecendo com essa cor, com esse azul, como se fosse pintando esse corpo, ou pelo menos desenhando e trazendo ele para cá, o corpo físico dela vai aparecendo e vai ganhando peso ali, na verdade, né? E quando a gente se depara, está o corpo físico e está essa sombra desse corpo. Independente disso, mesmo o corpo dela estando ali, a identidade dela acaba por ficar oculta, mas também por chamar a atenção. Porque a gente sabe que é uma mulher, a gente não sabe qual mulher é, a gente não sabe como que ela é, mas a gente sabe que é uma mulher que está dentro dessa obra, que está habitando realmente essa produção. Bom, a gente trouxe também a artista norte-americana Melissa Cook. Ela nasceu no estado de Wisconsin em 1982 e ela é especializada em grafite em pó sobre papel. O trabalho dela investiga essa relação entre fotografia, performance e desenho no retrato. Ela, em alguns trabalhos, inclusive, busca confrontar e confundir as barreiras entre desenho, fotografia e pintura. Ela já teve trabalhos exibidos no Museu de Arte Contemporânea de Madison e em várias outras galerias e faculdades espalhadas pela América do Norte.
Os desenhos da Melissa Cook são feitos espalhando finas camadas de grafite no papel com um pincel seco, sem o uso de nenhum lápis. Inclusive, esse é um dos desenhos dela usando essa técnica. Os trabalhos dela, em geral, exploram temas como a beleza, fantasia, a violência e também a identidade. Em alguns, ela mesma se lança como sujeito dos trabalhos dela em cenários temáticos. Então, a Melissa também traz essa proposta de colocar ela mesma no papel de sujeito dos trabalhos dela, também de forma muito profunda, mas que também traz uma sensibilidade imensa. Então, é um diálogo que se constrói de forma bastante direta, né, com a exposição Ficções do Eu. Essa proposta de entregar esse sujeito pessoal. Eu trouxe a referência da artista Priscila Rezende, que ela trabalha com o corpo, ela é performer. Ela tem vários trabalhos nessa linha da performance. Pode passar. Então a Priscila ela é graduada em artes plásticas e ela tem esse trabalho aí de performance. Ela coloca o corpo dela de mulher negra, né, como o principal suporte das obras dela, né, que falam sobre o lugar que os negros têm na sociedade, assim, sobre como essas pessoas aparecem na sociedade. É um trabalho um pouco de denúncia, assim, e forte. Então, o trabalho dela é muito importante falar sobre isso hoje, no dia de hoje, com o assassinato da Kathleen. Não sei se vocês viram, é uma mulher negra que foi assassinada grávida, né, com tiro de fuzil. Então, é muito importante falar disso no dia de hoje e muito triste, eu tô aqui muito triste. E, bom, é mais ou menos isso. A Priscila, ela tem esses trabalhos. Eu tinha pensado em Bombril, eu conhecia esse trabalho dela, eu não conhecia ela, eu conhecia esse trabalho. E aí eu fui pesquisar um pouquinho, né, para trazer para falar para vocês. Então, ela tem esse trabalho, que é uma performance de 1 hora, em que ela fica esfregando panelas e utensílios no cabelo dela, né? Depois a gente tem um vídeo que ela fala melhor sobre o trabalho. E aí tem outra performance, pode passar. Que é de purificação, em que, com uma boa referência, né, da Marina Abramovic, que ela traz o corpo dela para que as pessoas escrevam coisas, né, que é o estereótipo do negro na sociedade brasileira. Então, a gente estava pensando, né, muito provavelmente as pessoas escreveram o que escutam, né, enquanto pessoa negra, não tenha sido um ato violento, né, pessoas racistas que tenham ido lá e se sentido livre para fazer isso. Eu acredito que não tenha sido essa o contexto dessa performance. Então, depois que as pessoas escrevem, né, no corpo dela e fazem o que sentem, né, ela toma um banho e ela se limpa dessas palavras, dessas coisas, como, por exemplo, ali naquela foto tem uma tarde na boca, o pescoço também, como se fosse simbolizando uma morte ali, né? E aí, então, ela se limpa de tudo isso e aí a purificação. Tem vários trabalhos dela, mas esses que eu achei mais importante de falar. E aí tem um vídeo, a gente vai passar agora, que ela explica melhor a Bombril. Tendara.
apresentei aqui no Memorial um projeto, uma performance que se chama Bombril. Esse nome, né, além de Bombril, assim, entre outras palavras, né, é um apelido que nossa sociedade utiliza de forma pejorativa para se referir ao cabelo afro. Esse trabalho ele fala exatamente sobre essa relação que o indivíduo negro tem no meio social e como ele se insere nesse meio. Em meios onde essa coisa da aparência, né, e dessa ideia de padrão de beleza, dificilmente a gente encontra um negro numa posição onde a gente considera, a nossa sociedade considera privilegiada. Eu acredito que, infelizmente, o preconceito existe sim. Ainda existe a ideia, né, de que a estética do negro, a aparência dele não é atraente, ela não é aceitável. Existe uma imposição de aparência, essa ditadura do cabelo liso, e eu percebo que isso ainda é imposto e que ainda existem pessoas que aceitam isso e acreditam que precisam ser assim, que precisam se enquadrar nesse padrão. O meu objetivo, a minha ideia com o trabalho, é isso, para que ele seja uma voz. As pessoas de início ficam bem chocadas, né? A ideia do trabalho é um questionamento mesmo. E eu acho que a iniciativa do Memorial foi uma iniciativa muito boa, porque para quem trabalha com performance, o campo ele é muito limitado. Eu acredito que a arte ela tem esse poder de abrir o nosso olhar sobre aquilo que nos cerca, né, sobre a nossa sociedade, sobre o mundo, e fazer com que a gente veja as coisas de uma forma diferente. Então, o trabalho dela tem essa potência, assim, ele surge geralmente no urbano, né? E para impactar mesmo quem está passando ali. Não, pessoal, é isso. Não tenho muito mais o que falar. Hoje eu tô bem abalada. Desculpem. Bom, então a gente chegou ao Man Ray. O Man Ray nasceu na Filadélfia, no estado da Pensilvânia, em 1890. Vocês estão me ouvindo? Sim, Acho que estão, né? Tá bom. Ele estudou arte em diversos cursos noturnos de Nova York. Além de fotógrafo, o Man Ray também atuou como pintor, inclusive ele é referência entre os primeiros pintores abstratos. Ele também foi escultor e cineasta e foi uma importante peça na história tanto do dadaísmo quanto do surrealismo. Aqui a gente vê os trabalhos dele com fotograma, que ele mesmo rebatizou informalmente como rayogramas, né? Rayograms. Pode passar o slide. O Man Ray ele tem um vasto portfólio de estudos com fotografia, né? E ele utilizou diversas técnicas. Ele tinha um domínio muito grande sobre esses procedimentos técnicos fotográficos. Técnicas essas que estão muito ligadas à intervenção das produções das imagens, como a solarização, a reticularização, projeções e granulações, né? Aí a gente vê ele usando a solarização parcial, o alto contraste e a cópia negativa. Pode passar. Entre as temáticas recorrentes dos trabalhos do Man Ray, a gente tem o retrato, os objetos e principalmente o nu, né? O Man Ray ele tinha esse tato de trazer esse olhar de certa forma explícito para as imagens onde ele fotografava, mas justamente tirando esse peso, né? Porque ele conseguia tirar o foco disso fazendo essas intervenções nas imagens, né? Aí a gente vê que ele usando o alto contraste e a textura projetada na imagem da esquerda, na da direita o baixo contraste, a solarização parcial e a textura, né? E, enfim, isso de certa forma ressignificava, né, o conteúdo dessas imagens e justamente, né, sobre isso, sobre trazer um novo papel sobre o nu das imagens dele, né? Ele retirava esse peso.
Então, vou dar sequência que, na verdade, o que a gente fez foi esse compilado de referências, porque a gente entende que o professor também tem que tem que ter esse referencial artístico para poder levar para a sala de aula, né? E uma das dicas que a gente dá é que, se vocês tiverem dificuldade de pesquisar esses artistas, de acordo com o tema, com a técnica, o que for, vocês também podem pesquisar, então, os artistas locais, que estão mais próximos de vocês. E aí a gente fala no viés pensando de Pelotas, que tem a Universidade Federal de Pelotas, que tem pesquisadores, professores e artistas que estão produzindo, que estão levando pesquisas à frente e que tem muito para contribuir com o nosso referencial. E se a gente quiser também falar de um referencial ainda artístico, a gente pode citar também o Seminário de Pesquisa do Mestrado em Artes Visuais, que é o chamado SPMAV, que todo ano ele lança uma exposição, então, dos mestrandos do curso da pós-graduação mestrado em artes visuais. E que do ano passado, que acabou vindo para esse ano por causa da pandemia, né, ainda está online, nesse link que a gente colocou aí, mas se você jogar em SPMAV no Google, vai ser um dos primeiros a achar. E a exposição virtual conta, inclusive, com uma sala sobre territórios e corpo. Né? Na verdade, esse corpo que é um território. Para complementar sobre essa colocação do SPMAV, eu até trouxe também uma instalação sonora minha, que conversa com a exposição da Ana Gilbert, também conversa com os nossos referenciais, porque a instalação sonora, na verdade, é uma poesia que está sendo declamada, né? Deixa eu ver se ela vai pegar aqui. O gênero mulher não nasce de outro, brota de outra, um corpo solto, preso em grade moral. Mulher é manhã que se acaba na tarde, é efêmera, certa de que se acaba. Até mesmo a arte, sendo substantivo feminino, apaga na história as mulheres invisibilizadas na cultura. Cultura cega, surda e muda. É preciso cavar a fundo a dor pintada. Artistas que pintaram a dor com cor de luta, mas sendo mulheres antes, não são cultas. E luta, misturada com sangue, da cor de luto. Luto no passado e no presente, que, sendo persistente em errar, não entende que a mulher quer, que pode querer ser, e sendo, fazer o que quer poder. O tempo passou. Hoje, a teoria nos defende, mas a prática nos repreende. Escreveram sobre direitos fundamentais, esquecendo propositalmente o grande mas que há entre mulher e pessoa. Direito à vida, só para parir. Igualdade falta pouco, só igual. Segurança? Eu já ouvi falar que existe. Enquanto não a vejo, prefiro não arriscar. Mais seguro para mim é não confiar. A nossa imagem é assegurada pelo direito à honra, se não abusar. Usar roupa que quer, agir como mulher livre, aí já não dá. É demais defender puta. Ah, mas você é mãe. Mãe sozinha? Fez porque quis. Ah, foi estupro? Estava vestindo o quê? Estava vestindo meu corpo. O mesmo vendido como produto, sem proteção. Divulgado como frágil, cansado, o mesmo que faz revolução. Revoluções. Corpo produtor de plurais na música, literatura, teatro, dança, nas artes visuais. Corpo aclamado pela estética padrão. Criado por homens brancos poderosos, dignos de ética. Ou não. As mulheres foram representadas de diferentes formas. Nonas, crianças, virgens, prostitutas, mães, Marias. Quase todas nuas, erradas, poluídas. Colocadas como antagonistas e coadjuvantes, mesmo sendo protagonistas. Mulher é corpo, corpo é objeto, objeto simples como comida. Temos cheiro, cor, formas, textura e sabor. Temos dono, não. Somos donas. Subestimadas por menstruar, quase se esquecem a força que isso nos dá. Somos guerreiras imparáveis. Não temos medo de morrer. Qual problema teria de sangrar? Fomos taxadas como frágeis, safadas, incriminadas como manipuláveis. Para eles, somos categorizadas como nada. Se fôssemos, por que teriam medo? Até nisso somos injustiçadas. Sempre falamos em justiça. Porém, na cabeça agressiva deles, queremos vingança. O ódio pela história apagada e manipulada fica na arte, no extravasar da paciência da luta diária, como já mostrou Artemísia, Frida, Lígias, Ana, Adriana, Beatriz, Rosana, Carmela e Regina.
e todas as outras não citadas colocadas como desconhecidas. Ou pior, propositalmente apagadas e esquecidas. Mulheres das artes e da vida, mulheres artistas. Arte mesmo é ser mulher artivista. Uma hora o gênero e tudo que lhe evoca será respeitado, quando houver a queda do patriarcado. E para aqueles que lutam contra o progresso, não compreendendo a perda que fazemos, não entendendo matemática, em minha arte deixo que eu expresso um manifesto. Todos esses, atravancando nosso destino, vocês caminharão em vão, porque nós somos caminho, e vocês não passarão. Bom, e aí, para finalizar, a gente pensou então nessa proposta. A gente vai dar uns 5 minutinhos para vocês participantes mandarem então uma fotografia de um detalhe do corpo, e aí esse corpo pode ser qualquer coisa, pode ser o dedo, pode ser o olho, pode ser o cabelo, a orelha, o que for, ou para aqueles que não se sentirem confortáveis, podem então mandar um trecho, uma poesia curta, uma frase sobre esse corpo. E aí é enviar para esse e-mail que a gente vai estar esperando para receber agora, para a gente contar quantas pessoas enviou, se está certinho, e que já envie, se possível, no corpo do e-mail com autorização para a gente poder usar essa imagem. E essa imagem não vai ser usada para nada além do que o material educativo sobre essa exposição que posteriormente a gente pretende também realizar. E aí avisamos, entramos em contato com todos os participantes que nos enviaram, avisando quando e como o material estará disponível. Então a gente fica aguardando vocês, a gente vai dar um tempinho, e aí vocês tiram essa foto, ou, para quem escolher a poesia, e mandam por e-mail, então, fotografe, com ph.pesquisa@gmail.com. E de apresentação, é isso, tá? As nossas referências, e a gente agradece muito pela participação de todos vocês. E ficamos agora esperando, então, a fotografia ou o trecho da poesia. Ah, peraí que eu vou lá tirar, então.